Então, eu vou começar por apresentar a Fernanda, que é a nossa convidada, a quem nós agradecemos desde já ter aceito fazer esta comunicação para nós, que é sempre uma mais-valia. Não esquecer que esta é uma parceria com o Núcleo de Pesquisa Coreográfica do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira e que, nesse sentido, nós temos todo o interesse em trabalhar e em debruçar-nos sobre estas questões do corpo. Convidámos a Fernanda por ser uma especialista na área e por ter já uma longa experiência, não só em estudo, mas também na área de prática no terreno. Então, eu começava por dizer que a Fernanda é doutorada em Filosofia e pós-doutorada em Artes do Corpo e Mídia e Mediações Culturais. Coordena o projeto Filosofia em Movimento e é autora dos livros A Filosofia do Jeito, que nos vai falar certamente também, sobre um modo brasileiro de pensar com o corpo e, entre outros, do recém-lançado livro O Legado de J.A. Gayarza, a quem foi buscar inspiração para nos falar hoje de O Corpo Sem Forma e a Urgência do Caminho. Certo, Fernanda? Certo. Ok. Estou apresentada? O terreno é teu. Então tá, vamos lá. The floor is yours, as they say. Certo. Então, o que eu combinei com a Tereza é que eu vou falar, sei lá, uns 30 minutos e aí depois eu abro para questões, para perguntas e tal, né? Então, antes de tudo, eu quero agradecer muitíssimo a Tereza, né, a Universidade da Madeira, ao Núcleo de Estudos Coreográficos, por ter feito esse convite para a gente fazer essa fala internacional, que é muito, muito legal, né? E para apresentar o Gayarza para Portugal, não é? Que nós aqui no Brasil, possivelmente todos que entraram aqui na sala, que vêm do Brasil, sabem quem é o Gayarza, ouviram falar dele, já devem ter lido livros ou visto na televisão, né? Mas então o que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui quem foi o Gayarza no Brasil, né? Um pouco da teoria dele. E aí depois eu vou explicar para vocês como que eu venho desenvolvendo esse legado dele dentro de uma ideia de filosofia em movimento, que pega, né, que traz dele esse conceito de corpo sem forma e essa questão que é a urgência do caminho. Essa questão da urgência do caminho é uma questão que diz respeito à espacialidade, à experiência da espacialidade, e que tem a questão do imaginário do espaço, da espacialidade como questão central. Então, vamos lá, né? Quem foi o Gayarza, gente? O José Ângelo Gayarza foi um médico brasileiro, morreu, faleceu, nos deixou há uns 10 anos atrás, e ele foi muito precursor das abordagens corporais dentro dessa linha da psicanálise aqui no Brasil, mas ele foi além da psicanálise, né? Eu acho que o que ele acabou fazendo foi uma filosofia e uma sociologia corpórea, né? Esse ano, então, que ele comemoraria 100 anos, a gente publicou este livro aqui. Eu não achei meu exemplar sem o plastiquinho, que é o legado do José Ângelo Gayarza, que eu propus para a editora Sumos, que tem os principais livros dele aqui no Brasil. E aí a gente fez um livro em comemoração para lembrar esse legado, que é um legado muito importante, né? E então eu fiz a apresentação, o último capítulo, e no meio do livro eu chamei pessoas que tiveram uma influência muito grande na sua vida profissional, né? Então o Pedro Prado, que é um cara do Rolfing, que trouxe a associação do Rolfing para o Brasil, o Nadish Gayarza, que é filho dele, terapeuta também de Brasília, que está aqui, o Nadish está ali de branco, barbudo. Regina Favre, que também é uma das precursoras das abordagens corporais no atendimento a pessoas aqui no Brasil. E outros, muitos outros, enfim, muitos outros. Não vou, a gente tem pouco tempo, né? Mas, assim, a Monja Coen, não sei se vocês conhecem a Monja Coen, não sei se em Portugal vocês conhecem, mas aqui no Brasil ela é uma grande referência, uma monja zen budista que foi paciente dele. Hoje tem vários livros publicados aqui no Brasil, que foi paciente dele com 19, 20 anos, e que traz um depoimento super interessante sobre essa relação que ela teve com ele. Regina Navarro Lins, que é uma pessoa que tem uma grande projeção na mídia brasileira, discutindo sexo, relacionamento e tal, desconstruindo, né, os preconceitos patriarcais, autoritários, e que ela também reconhece que herdou do Gayarza esse papel, né, de ser uma figura pública falando sobre isso. Enfim, o livro tem outras pessoas também, só estou dando algumas agora que estão vindo de cabeça, né? Então, é um livro que vocês podem encontrar na Amazon. A Tereza achou na Amazon, né? Então, assim, lá nos anos 60, aqui no Brasil, o Gayarza, ele teve contato com William Reich, que é um psicanalista, que entendeu que a análise deveria levar em conta o corpo, né?
E o Gaiarsa, aqui no Brasil não existia isso, e o Gaiarsa leu Reich por indicação de um amigo e virou precursor de trabalhos de grupo e individual, mas principalmente grupo, que tiveram muita relevância, com essa referência de trabalhos corporais para o processo de análise aqui no Brasil, né? E aí, logo em seguida, veio a ditadura militar no Brasil. E aí, em São Paulo, a clínica do Gaiarsa, e aqui tem um depoimento muito interessante de várias pessoas sobre isso, como que a clínica dele em São Paulo virou uma referência de pessoas que resistiam contra aqueles costumes autoritários da ditadura, né? Então, foi um momento muito importante, assim, que jornalistas que tinham uma mídia de resistência e pessoas que queriam práticas criativas e fugiam um pouco dos costumes da opressão, procuravam o Gaiarsa como referência, procuravam a clínica dele. E nessa ele formou muitas pessoas, passaram por lá, né? E aí depois ele foi convidado para trabalhar na televisão, e na televisão ele virou uma figura super pop. Mas ele publicou, antes dele virar uma figura super pop, ele publicou um livro que eu acho que é o melhor livro dele, no sentido daquele onde ele cria essa tese sobre o corpo, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que se chama Estátua e a Bailarina. Esse livro está sem edições novas, mas eu assumo, conversei com eles, é bem possível que eles façam uma nova edição deste livro no ano que vem. Aí se chama Estátua e a Bailarina, onde tem a tese que eu vou apresentar para vocês. Que ele escreveu no começo dos anos 70, né? Quando ele estava, então, estudando o corpo, fenômenos da consciência, corpo e subjetividade, e que essa tese extremamente... Mas olha só, é um extremamente em caps lock, assim, né? Letras maiúsculas. Extremamente precursora demais para ser suficientemente absorvida pelos profissionais brasileiros e pela universidade brasileira, né? Hoje a gente vê pessoas que estão aí sendo super reconhecidas, de alguma forma, reproduzindo e confirmando e ampliando, cada um por caminhos diferentes, essa tese incrível que ele cria nesse livro A Estátua Bailarina, e que depois é consequência de todas as outras coisas que ele escreve, inclusive as coisas mais pops. Certo, gente? Até que foi? Aí o Gaiarsa, ele vira uma figura pop, ele vira uma figura pop na televisão, ele ganha um programa na televisão de manhã, num canal aberto, né, nos anos 80, e ele se transforma naquilo que se chama aqui no Brasil, não sei como vocês falam em Portugal, que é uma figura polêmica, um cara polêmico, é o polêmico. Certo. Uhum. Aí ele ganha a pecha de ser o loucão, ele ganha a pecha de ser o polêmico, ele ganha... Por quê? Porque ele foi adaptando totalmente a sua linguagem para o impacto popular, em plena ditadura, E ainda, depois da ditadura, ele continua, né, com essa pecha. Então, por que eu estou dizendo... Então, assim, pessoas muito sérias demais, assim, não gostavam quando ele tinha essa voz pública com essa linguagem popular, tentando atingir as pessoas nos seus cotidianos, né? Então, existem muitos Gaiarsas, isso é muito interessante quando a gente começa a falar sobre ele, porque tem as pessoas que pensam que é aquele cara da televisão, aquele polêmico, pá, né? Tem outras que acham que enfim, tem outras que entendem que ele é um grande teórico sobre o corpo, tem outras que acham que ele é um escândalo sexual, porque ele atacava demais a moral sexual patriarcal puritana, né, que foi muito estimulado no Brasil ao longo do regime militar, e que também hoje, no Brasil, com o advento do Bolsonaro, é o mesmo argumento. Pela família, sabe? Pela tradição, pelo machismo, pelo puritanismo sexual. Aqui no Brasil, hoje estamos assim de novo. Então, este legado do Gaiarsa, ele hoje também, nesse aspecto da militância pop, virou uma coisa extremamente importante também. Então, tem duas importâncias neste momento do legado, né? Uma, essa questão da crítica dos costumes autoritários, patriarcais, essa sexualidade puritana, machista e tal, e outra que continua valendo, que é o grande teórico sobre o corpo, que publicou a sua primeira tese maravilhosa, que num livro chama Estátua e Bailarina, no começo dos anos 70. Tá, e que eu venho tentando desenvolver dentro deste lugar, que é uma filosofia em movimento. Certo, gente? Até que foi? Estou falando muito rápido para vocês? Um bocadinho. Está um bocadinho rápido? Um bocadinho. Gente, para os outros, está muito rápido? Está perfeito. Tá, então tá.
Bom, eu conheci o Gayarsa porque quando eu estava fazendo faculdade de filosofia eu acabei tendo acesso a um livro dele e esse livro, A Estátua Bailarina, achei que aquilo tinha a ver com filosofia e depois fui fazer um mestrado em Ciências da Motricidade Humana, levando o Gayarsa, fazendo uma discussão de motricidade humana e filosofia, porque na filosofia não havia possibilidade ainda de fazer algo parecido, não existia espaço para isso, né? Depois doutorado em comunicação, também com a Helena Katz, que é uma crítica de dança aqui de São Paulo, importante, né, uma referência na área de dança, e pós-doutorados, inclusive em Portugal, sobre isso, né? Cheguei a fazer um pós-doutorado na Faculdade de Artes da Unicamp, que também tinha espaço para discutir o legado do Gayarsa sobre o corpo, e também aí em Portugal foi quando eu conheci a Teresa fazendo um pós-doutorado sobre o Gayarsa em Portugal, né? Teve abertura. Então tá, gente. E convivi com ele também, estudei com ele, tivemos um vínculo muito forte, que durou bastante. Então estou aqui muito honrada, feliz, trazendo esse legado para vocês. Certo, gente? Certo. Perfeito. Então tá. Então vamos lá. Todo grande teórico, algumas pessoas que estão aqui talvez já estejam em algum grupo meu aqui do Brasil, e talvez isso que eu vou falar nesse momento seja um pouquinho repetitivo, porque eu já falei alguma vez nos grupos que estão comigo, né? Mas quem não está, mesmo assim, depois eu vou dar um passo adiante e trazer novidades, tá, para vocês. Então, assim, todo grande criador, todo grande teórico, quem cria uma teoria em psicologia, quem cria uma teoria em sociologia, né, quem cria uma grande teoria em filosofia, tem que partir de uma visão de homem, né, de uma visão de homem. Quem é o homem e o que é o corpo do homem? Qual é a relação do corpo com a consciência? Qual é a relação do corpo com a mente? Tem uma visão de homem, certo? Então, por exemplo, a psicanálise ela vai trazer a visão de corpo como uma usina energética, não é? A gente vai pegar a esquizoanálise, né? O corpo como o corpo sem órgãos, que a esquizoanálise traz do Artaud, do teatro, né? Da concepção de corpo do Artaud. A modernidade trouxe uma concepção do corpo anatômico, né? Do corpo como uma máquina relógio, corpo anatômico. Os chineses têm lá aquele corpo que são o corpo dos meridianos, exato, esse corpo pelo qual percorrem linhas do meridiano, de onde vem a acupuntura, todas essas práticas corporais. Então, assim, cada técnica sobre o corpo e sobre a subjetividade tem uma concepção de corpo antes. O que é realmente o corpo? Assim, os gregos achavam que o corpo era uma coisa dos humores, né? O corpo ele era formado pelo movimento dos humores. Isso durou muito tempo. Então, assim, o corpo, nós hoje aqui no mundo ocidental, a gente acha que o corpo é aquele corpo anatômico e aceitamos também o corpo como usina energética, que é uma coisa que vem da psicanálise e virou quase cultura popular a psicanálise, né? Ainda bem, ela trouxe a questão do inconsciente e tal. Mas o Gayarsa também tem uma concepção de corpo, certo? E é essa concepção de corpo que eu vou trazer para vocês e depois trazer as consequências dessa concepção de corpo no trabalho do Gayarsa. Quer dizer, então uma concepção de corpo, ela oferece uma certa leitura sobre o corpo nas suas relações no mundo, com outros, com o meio e tal. Certo, gente? Falei muito rápido de novo, estou falando rápido para caber tudo. Deu para acompanhar o raciocínio, a apresentação? Sim. Foi, tá. Então, a concepção de corpo que o Gayarsa cria é a concepção do corpo sem forma. O corpo sem forma. O corpo humano, diferente dos outros primatas, é um corpo sem forma pré-determinada. Nós produzimos forma nas relações que nós vivemos ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa vida, desde criança até a morte. Essa é a questão, né? Então, é deste lugar que ele parte. Corpo sem forma pré-determinada. E claro que ele não vai ficar sem forma para o resto da vida, ele vai produzir forma. Mas essa forma vai ser produzida nas relações, certo? E isso também é uma ideia muito nietzschiana, né? Que a forma se dá nos encontros, na tensão que são geradas nos encontros com o outro ao longo da vida, né? Mas vamos lá, por que o corpo humano é o corpo sem forma? Porque nós somos bípedes, temos os braços soltos, certo? E porque o nosso esqueleto é extremamente instável, e a articulação que cérebro, músculos e tendões fazem com o nosso esqueleto propicia uma variedade imensa de formas que o corpo humano pode produzir.
Então, se a gente for ver, outro dia eu estava conversando com a Tereza, acho que era com você, né, Tereza? Como que, se a gente vai para Portugal, a gente percebe que eles têm uma produção de corpo muito diferente de uma produção de corpo do Brasil, e mesmo no Brasil, em regiões diferentes do país, a gente percebe produções de corpo diferentes, a gente quase é capaz de dizer, ó, essa pessoa deve vir do Rio, essa pessoa tem um jeito de paulistano, né? Sim, sim. Então, e aí Portugal também, né? A gente percebe essa pessoa, quando está em Portugal, a gente fala, essa pessoa deve ser brasileira. Verdade, verdade. É verdade, né? Até pelo toque, pela forma como nos relacionamos uns com os outros. Exato. Pelo grau de proximidade, por exemplo. Exato. O ritmo da respiração, da fala, como que a respiração ela é modelada para a fala, totalmente diferente em Portugal e no Brasil, não só por causa do modo de falar, né, português, mas é toda uma outra coisa, né, que acontece em toda a estrutura da composição da postura, né? Então, tá, mas isso aí é só um exemplo básico desse corpo que incorpora, que se produz como cultura, porque tem outro também que é esse das relações, que é onde entra a questão da análise. Tá, então, esse corpo humano é um corpo sem forma e que vai produzindo forma dentro das relações. E esta forma ela é produzida a partir de uma coisa muito específica, que é a posição. A posição. A posição que o corpo ocupa naquele determinado espaço com relação às forças e o corpo no mundo, é a partir daquela posição que vai se produzir uma resposta na relação, né? Uma composição. Então a questão, então o Garça ele vai dizer isso, então tá, e essa posição ela é dada na postura, né? É na postura. Eu estou aqui me relacionando com pai, com mãe, com vizinhança, com classe social, com todas as posições que um corpo ocupa no mundo quando ele nasce, e dessa posição, então, na relação com as forças e com os corpos do entorno, do ambiente, é que a gente vai produzindo forma, certo? Então, essa forma ela pode ser produzida como resposta, como composição, ela pode ser produzida como oposição, e ela também pode ser produzida por incorporação, que é imitação. E isso também já é um clássico nos estudos do corpo, tá, gente? Essa questão da imitação já... Ninguém duvida a importância da imitação da construção do corpo, da identidade e tal. Certo, gente? Até aí foi? Oi. Tá. Então, olha só que detalhe. O que o Gayarsa fez, né? Ele entrou nessas questões assim, de um jeito tão esmiuçado, sabe? O que ele fez assim, olha, vamos olhar como é que funciona a postura do corpo humano. A postura funciona assim, tem as unidades motoras, tem esse cérebro hipercomplexo, e aí para ficar em pé tem que fazer não sei o quê, aí quando está diante do outro corpo, tem que se sustentar, tem que segurar a pá. Então ele vai esmiuçar, a teoria dele esmiuça esse processo, esses engendramentos da postura na produção de atitude a partir da posição. Até que foi? Tá. Atitude. Bom, qual é a urgência da posição, gente? Eu estou vendo que talvez alguém esteja fazendo anotações. A urgência da posição é espacial. Pode anotar e não jamais esqueçam isso. Qual é a primeira urgência do nosso esqueleto, do nosso corpo, do nosso sistema sensório-motor? É orientação espacial. Onde eu estou com relação às forças do mundo? Para que eu possa reagir a elas, para que eu possa atravessar uma rua e não ser atropelada por um carro, para que eu possa lidar com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha vizinhança, né? Sem que seja atropelada por eles também. Entendem o que eu estou dizendo? Então, isso serve tanto para as relações mais mecânicas possíveis, assim, básicas, de atravessar a rua, pegar um copo e pá, até para as relações pessoais, porque a gente tem que se posicionar, se orientar espacialmente com relação ao modo como os outros corpos do mundo se movem com relação a mim, se inclinam com relação a mim, se jogam sobre mim, me afastam, me aproximam, me puxam, me empurram, me esmagam, me levantam, me dão a mão. Entendem? Todas essas relações são relações biomecânicas. E a questão espacial, então, ela é fundamental na nossa subjetividade, na produção de sentido nas nossas vidas e como resposta a isso. Tá. Então, olha só. Falei muito rápido, gente. Depois vocês façam... Se eu estou perdendo... Se vocês estão perdendo coisas...
Depois vocês colocam as perguntas no chat que a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, olha só. Agora, também vou continuar a dar mais um passo na teoria do Gaiarsa. Quando a gente se posiciona, né, quando o nosso corpo se posiciona com relação às forças do mundo, para se orientar com relação a eles, para compor, para opor, para incorporar, a gente produz uma coisa que chama perspectiva, a perspectiva biomecânica, perspectiva sensório-motora, certo? Então, olha só, é da perspectiva que nasce o eu, que nasce a ideia de eu com relação ao outro. Então, eu estou aqui, o outro está lá. Então, esse eu é sempre um conhecimento sobre o outro e ele é perspectivo, certo? Uhum. A ideia de eu, ela é perspectiva. E aí vou dar mais um salto, mais um passinho para entrar na complexidade do Gaiarsa. Olha só, e ele diz assim, bom, mas na medida em que esse corpo vai produzindo forma, ele vai produzindo memória, certo? Uhum. Memória. A memória na forma da atitude, tá? Esta resposta do corpo na forma de atitude, que produziu forma por meio de oposição, composição, incorporação, ela vai ganhando estabilidade. Essa é a nossa história e essa é a nossa memória no corpo. E isso vai gerando tramas perspectivas do eu. Olha que bonito que eu falei, porque isso aqui é muito importante, porque não se trata de camadas do eu, como se costuma falar, né, na linguagem do Gaiarsa, porque se a gente pensa que o eu ele é perspectivo e ele tem a ver com a posição básica, mas também com uma nova espacialidade que está envolvida com a memória e que é produzida pela atitude, então forma-se um outro eu, que é um eu ligado a esta memória perspectiva, e que às vezes não é um só, são mais de um. Então são tramas do eu, e não camadas do eu. Ficou muito complexo para entender isso? Querem que eu dê um exemplo? Uhum. Tá. Seria ótimo. Cada um de vocês tem... Oi? Seria ótimo. Cada um de vocês tem uma história de família, não é? Uhum. Não é? E vocês criaram... Vou falar de família só porque é um exemplo básico. Podia ser outro, tá? Mas uma família é o primeiro ambiente, então é muito constitutivo daquilo que a gente forma no nosso corpo, certo? Como memória, né? E como disposições corporais, certo? Que também nos leva para uma sociologia dessa questão. Nós criamos atitudes que têm a ver com o modo como nós nos organizamos, nos compusemos com as pessoas do nosso ambiente familiar. Mãe, pai, tio, vizinhança, avô, não sei quem, que estava muito presente, como força ali no seu ambiente familiar, com o qual fomos compondo respostas, atitudes e modos de sobrevivência compositiva dentro daqueles ambientes. Até aí foi, gente? Uhum. Tá. Mas agora, então, tá. Então, primeira coisa, um eu básico, que é uma coisa que está no Damásio, inclusive, neurocientista Damásio, que é português, mas que trabalha nos Estados Unidos, na Universidade da... Bom, agora esqueci da... Sim, mas é... o Damásio vocês devem conhecer um pouco mais porque ele é português, né? O Damásio tem uma teoria sobre eu, criou muito tempo depois, que é igualzinha a essa do Gaiarsa. Isso que o Gaiarsa era tão precursor. Então, um eu biográfico que tem a ver com essa memória do corpo, na forma das atitudes, dos hábitos que a gente vai adquirindo, que são formas seletivas, assim, de perceber a realidade, de interpretar a realidade e de responder por ela. É isso que vai singularizando o corpo, porque ele está o tempo todo comprometido com uma memória. Então, imagine o seguinte, você respondeu à sua mãe, ao seu pai, né? Você criou um corpo como resposta à relação com seus pais. Mas você é mulher, certo? Então, você já tem um eu central, que é um eu biomecânico, como é que eu atravesso a rua sem ser atropelada. Você tem um eu que é uma resposta afetiva, como uma memória, né? Eu tendo a temer certas coisas e eu tendo a confiar em certas coisas. Eu estou especializada em perceber nas pessoas determinadas coisas em função da experiência que você teve nas suas relações familiares, que são constitutivas, porque é o primeiro grande ambiente da nossa vida, certo, gente? Aí depois você é mulher, por exemplo. Aí você é mulher e o mundo diz, mulher tem que ser assim ou assado.
Mulher tem que se posicionar de tal maneira, tem que fazer tais gestos, tem que falar de tais formas, tem que incorporar certos esquemas motores reificados, ou seja, coisificados como formas da cultura. Olha, então, olha com quanta coisa eu tenho que lidar. Além disso, tem um mundo que diz, para você ser reconhecida como mulher, você tem que incorporar alguns esquemas motores, que são formas de se pôr, formas de sentar, formas de falar, formas de não sei o quê, que são esquemas motores. Estes esquemas motores também têm o eu perspectivo da mulher, que não é você, mas que a gente incorporou para ser aceito, para conviver, enfim, né? Para participar das relações da cultura. Então, vocês estão percebendo quantas perspectivas diferentes vão sendo tramadas no nosso corpo, e é por isso que a gente consegue olhar para nós mesmos e um eu dizer do outro eu, nossa, olha o que eu fiz. Tem uma tirinha da Mafalda que é isso, que é ela dizendo assim, justo a mim coube ser eu. Quer dizer, como é que a gente é capaz de dizer isso? Justo a mim coube ser eu. Porque o eu é uma trama, são tramas perspectivas de um eu. O eu ele é complexo na forma de trama. Porque cada uma dessas incorporações, dessas formas que a gente produz na atitude, formam perspectivas diferentes de eus que podem olhar um para o outro. Certo? Então, isso é muito bonito, tá? Isso é muito lindo. Agora vamos para o próximo passo, que é o seguinte... o Gaiarsa ele vai dizer assim, que é uma coisa que está no Gaiarsa e não está no Damásio, por exemplo. Porque essa questão que eu acabei de falar está no Damásio, tá? Esse eu biográfico, na forma da perspectiva, que tem uma história, que cria uma memória, e que o Gaiarsa mostra como que isso se perpetua na forma da atitude, que está tramada na postura elementar do corpo, certo? Então, até aí, ok, já temos ok, mais de umas pessoas, mais de um pesquisador confirmando as mesmas coisas, né? Tá valendo. Tem uma coisa que é só do Gaiarsa, que ele diz assim, nosso esqueleto, a nossa estrutura, ela é tão instável, ela é tão versátil, e a possibilidade de produzir uma perspectiva diferente, um balanço novo, uma outra coisa é tão grande que tem momentos de instabilidade em que a gente fala, meu, olha o que eu fiz, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais por onde eu vou. Só aqui entre nós íntimos, assim, aqui no seminário. Vocês já tiveram essa experiência de você estar meio, assim, tão zoado que você fala, meu, eu não sei mais quem eu sou? Diga sim, quem já passou por isso. Não, nunca. Ninguém, só eu que sou doidona aqui. Quem aqui já teve essa experiência de dizer assim, não sei mais quem eu sou? Olha lá, tem uma assim, a Ercília, o Nadish, olha lá. Então, olha só, muitos de nós, né? O Gaiarsa vai dizer assim, esse é o momento em que as nossas atitudes, em que as nossas estão se transformando, criando algo novo, e aquela perspectiva habitual já não serve mais. Olha que quando eu estou falando perspectiva, não estou falando só no sentido altamente abstrato da linguagem. Estou falando perspectiva do corpo. Posicionar-me daquele jeito, fazer daquele jeito, me pôr daquele jeito, né, já não está servindo mais. Serviu, tanto que sobrevivemos, estamos aqui, mas agora parece que tem algo novo sendo produzido na minha postura e nas minhas disposições corporais. E aí há um conflito perspectivo em que uma hora, talvez... Entende? Daí quem sou eu? Quem sou eu é... Que perspectiva? Estou sem perspectiva. Não produzi ainda uma perspectiva nova da qual eu posso dizer, eu estou aqui com relação ao outro. Esse sou eu, esse é outro. Estão me acompanhando, gente? Sim. Sim? Sim. E outra coisa que eu queria saber se vocês já passaram também, que é muito interessante, vocês já passaram por aquela situação em que você fica falando mil coisas para você mesmo? Ah, mas eu acho que eu devia fazer... Não, Fernanda, eu acho que não, mas não, mas tem aquilo outro lado. Você já passaram? Quem já passou por essa coisa de uma conversa interna de vários eus? Muitas vezes. Então... Sim, super. Muitas vezes. Então, dentro desta teoria, esta fala são esses vários eus perspectivos conversando entre si. Para o Gaiarsa, são ensaios de rumo. Olha, ensaios de caminho, ensaios de próximo passo, ensaios de como eu vou.
como eu vou e para onde eu vou, ou como eu me coloco e como eu dou o próximo passo. São ensaios sensório-motores, ensaios de equilíbrio de posição, de equilíbrio de postura, de posição e de atitude. O pensamento ele é biomecânico. Essa é a teoria do Gayarz. Até que foi, gente? Foi. E aí quando a gente, e aí olha só, e aí quando a gente fala, a gente usa isso, né? Nadisha, a gente estava falando hoje mais cedo sobre isso, né? E você falou, mas se for assim a coisa fica sem sentido. Qual foi? Como é que você falou? Que eu falei, tá vendo? Sensório e motor, a linguagem. Você lembra qual foi a expressão que você usou? A gente estava falando lá um negócio, daí assim, mas se as coisas forem desse jeito, a gente não consegue mapear a situação e a coisa fica sem sentido. Fica sem sentido, né? O que é sentido? Sentido é orientação espacial, sentido é direção, sentido é de onde vim para onde vou, sentido é direção, tá? E aí, então, gente, eu acho que eu já tinha muito mais coisas para falar, mas eu já estou vendo que falta 20 minutos, eu vou ter que encerrar para falar, mas eu quero que vocês façam perguntas. Mas antes de encerrar, eu queria dizer, acho que esqueci o que eu ia dizer, que era a última coisa importante sobre isso. Tá, lembrei. Quem trabalha com atendimento corporal nesta abordagem, eu acho que tem uma coisa muito interessante que é preciso chamar atenção. Não se trata de pegar um corpo e curar aquele corpo com relação a um passado onde ele estava íntegro. Não se trata de recuperar uma integridade perdida. E não se trata de técnicas de cura. Trata-se de análise dessas tramas. Análise da trama, favorecendo o desenvolvimento de potencialidades, de mobilidade, de reorganização, de refazer formas de conexão, de contato e produção de rumo, tirando a pessoa daquilo que está prendendo ela. Não é assim que a gente fala, estou me sentindo presa, não sei o que eu faço, estou me sentindo perdido. Tudo isso é biomecânico mesmo. Não é alto nível de abstração da linguagem. Tudo isso é biomecânico. Estou me sentindo preso, não sei o que fazer. Então, como desprender? Estou me sentindo perdido. Bom, está perdido, então não sabe se posicionar, não conseguiu mapear direito a situação. Vocês estão entendendo, gente? Então, neste livro, A Estátua Bailarina, do Gayarz, ele é muito lindo, porque ele faz isso, que é uma coisa que nos Estados Unidos agora está começando a surgir de um outro jeito, num outro contexto, com coisas diferentes, que eu continuo achando no Gayarz mais interessante. Mas é assim, mostrar como que a linguagem é sensório-motora. Porque se a gente pega a pista da linguagem como algo sensório-motor, a gente consegue... Isso favorece a análise da situação em que a pessoa está trazendo ou que a gente está vivendo, como uma topografia destas composições, da biografia, uma topografia da biografia. E o Garcia usa exatamente essa palavra, não estou inventando, para quem é acostumado com a linguagem mais pop dele. No livro A Estátua Bailarina, ele fala exatamente isso, topografia. Muito bem. Topografia dessas composições do corpo. Bom, gente, resumidamente é isso. Tem muito mais coisa, mas a gente precisa conversar, né? Depois eu deixo um contato para vocês, que a gente está formando grupos, tá? Oi. Eu retive aqui uma frase que tu disseste, que me parece muito importante e que se calhar nos levava a um tipo de reflexão mais interior de cada um, não é? Que é de onde vim para onde vou. Por que é importante nós estabelecermos aqui este paralelo e posicionarmos-nos no meio, não é? Portanto, nós fisicamente posicionamos-nos no meio e pensamos de onde vim, passado, para onde vou, futuro, não é? E então posicionamos no meio, quando eu digo no meio, no presente, não é? Isso. Ok, porque é que isto é importante? Nós também portanto, levando os ensinamentos que nos trouxeste para uma área completamente diferente, que é a de simples linguagem corporal. Como sabes, há muitos livros que hoje em dia ensinam as pessoas a ensinam, entre aspas, recomendam, não é? E há muitas pessoas que seguem isso, não é? Por exemplo, como estavas a dizer, se for uma mulher e estiver de saia, não traçar a perna, ou se estiver em pé e não tiver nada, não segurar uma mala, ou não segurar uma caneta ou um livro, pôr as mãos à frente, não pôr as mãos atrás. Portanto, estes gestos, que também são uma aprendizagem, não é?
são algo muito trivial, mas que também fazem parte deste todo cultural, não é? Assim, Teresa, olha, essa questão de onde vim para onde eu vou, a importância dela é o seguinte, porque a gente é muito envolvido numa ideologia de que nós somos corpos impessoais percorrendo espaços vazios, né? Então, se eu chego numa relação, parece que eu trago nada, né? Okay. Eu trago uma palavra que talvez vá ser dita, né? Mas não, nós somos, nosso corpo é uma história, e quando a gente entra numa relação, a gente vem de algum lugar, a gente traz uma forma de percepção, a gente traz uma tendência de reação, a gente traz seleções daquilo que a gente vai perceber no ambiente ou não. Então, isso é o de onde vim. Eu vim de algum lugar e esse passado está no meu corpo, ele está aqui agora. Está na relação, né? Certo. Essa é a questão. E a partir dessa relação, dependendo do tanto que essa relação vai envolver-me, vai mobilizar esse caminho, produzindo outra coisa, produzindo uma outra direção. Então, essa questão do mapeamento das relações espaciais, ela é constante, mas ela é subjetiva também. Ela tem uma subjetividade porque ela tem uma história. Muito daquilo que a psicanálise fala de projeção, transferência e tal, é justamente por causa da nossa inconsciência, de onde a gente vem, do que a gente traz quando entra numa relação. É porque essa frase é muito poderosa, não é? Isso. Agora, é relação... Então, o Gaercer, dizem que no consultório dele, muito tempo atrás, né, lá nos anos 70, que eu não conheci, nessa época eu era criança, eu fui conhecer ele muito tempo depois, né? Ele tinha uma frase assim dentro do consultório que era: quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. Ou seja, quem não se envolve, não produz um caminho comum, ou não produz na sua vida uma volta, não entra... Eu ia à esquerda, não vou falar à direita, porque no Brasil hoje não é para falar à direita. Mas assim, não faz uma volta à esquerda, não se dobra, não dá uma dobra, né? Então, assim, essa questão é muito importante a gente cultivar, então, esse imaginário de uma espacialidade móvel, muito mais na forma de tenda do que de templo, e que esses encontros, essas relações vão produzindo essas dobras espaciais que não são autoritárias e que são de onde vim, para onde vou, como me encontro, como me envolvo e como vamos percorrendo, entende? Tudo isso que eu estou falando é sensório-motor. É totalmente sensório-motor, não é poesia, assim, no sentido, né, de palavras num alto nível de abstração. Estou quase descrevendo fatos do corpo. E a questão da análise desses processos é muito importante. Então, eu acho que, assim, o Gaercer, ele traz de novo essa questão da importância da análise, e não de pegar um corpo para trazer uma leitura pronta e tentar recuperar um estado perdido, de uma integridade perdida. Né? Mas entender como que aquele corpo, naquele estado, sobreviveu percorrendo relações, ambientes que são relações espaciais também. Certo. E aí, para ilustrar para vocês que estão aqui, eu quero sugerir, olha, na questão do imaginário espacial brasileiro, esse livro aqui é Filosofia do Jeito, que é com base no Gaiarsa que eu fiz, pensando essa questão do imaginário espacial na cultura popular brasileira, para pensar um corpo brasileiro. Porque não é o corpo, não adianta trazer práticas internacionais para trabalhar no corpo, se a gente também não consegue entender, porque isso faz parte do processo de colonização daí também da subjetividade, né? Aquilo que parece que ajudar acaba, de alguma forma, colonizando corpos. É risco apenas, claro que cada um no seu trabalho sabe o que está fazendo, mas, de forma geral, né, é um risco. Então, esse livro aqui, A Filosofia do Jeito, sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo, ele ajuda a pensar uma corporeidade brasileira. E um exemplo de família que eu quero dar para vocês, antes de vocês abrirem uma nova pergunta. Esse livro aqui, ó. A família, por exemplo, mudou. A família não é... No Brasil, pelo menos, mudou. Não sei como é em Portugal. A família não é mais a família nuclear que fica junto há 50, 60, 70 anos. As pessoas separam, as pessoas recasam e a família hoje é em rede. O que acontece? Surgiram novas posições nas relações familiares. Surgiram novos personagens que não haviam antes.
mulher do pai, o marido da mãe, o filho da mulher do meu pai, que é meu irmão, mas não é meu irmão, minha irmã, mas não é minha irmã. Essas são famílias em rede. Qual é o grande drama desses novos personagens familiares, dessa nova trama familiar? Problema de posição. É problema de posição. A mulher do pai não sabe qual é o meu lugar dentro desta rede. Porque as pessoas ainda têm na cabeça a imagem de que família é família nuclear, pai, mãe e filhos. E aí, supostamente tem lugar para a mãe, supostamente tem lugar para o pai. E qual é o lugar desses novos personagens familiares, dessas pessoas que entram num novo tipo de família, que é a família em rede? É um drama subjetivo que diz respeito ao imaginário espacial, a uma subjetividade, a um espaço subjetivo na família. Entendem isso, gente? Que eu estou falando? Tá fácil de entender? É horrível, você vai falar com as mulheres, pai, eu não sei quem eu sou, não sei se eu sou mãe dela, se eu não sou, não sei se eu sou madrasta, não sei se eu não sou, não sei o que eu posso fazer, não sei onde eu fico na foto de família. Eu não sei o meu lugar na foto de família na frente do bolo. Então, esse é um problema espacial, que é inteiramente subjetivo, é a espacialidade nas relações mais próximas, né? Tá, A Mulher do Pai, dá para encontrar também no Amazon. Aí eu escrevi esse livro pensando nisso. Todo o livro é com base nessa questão de posição, atitude e relações espaciais nessas novas tramas das famílias em rede, tá? Inspirada no Gaiarsa também. Fernanda, na verdade, é um reposicionamento espacial de sentido geral. também, né? Geral. Eu acho assim, ó, que as mães estão se reposicionando, porque está mudando a posição tradicional de mãe. Mas as mulheres do pai, o marido da mãe, estão inventando uma nova posição, estão criando uma nova, que não existia, né? A mãe se reposicionando. Agora, tudo isso tem altas implicações afetivas, dramáticas. Até essa questão, a questão das mutações em relação à sexualidade, LGBTQ+, assim, a gente vai tendo que se readaptar a esses novos sentidos, né? Novas direções até, né? São consequências diferentes do que a gente lidava antes. Lá de 30 anos atrás, algumas décadas, isso era tão restrito que não passava pela cabeça de ninguém, né? Agora já temos muitas coisas, quer dizer, foi um progresso, né? E para acompanhar isso, você tem que reorganizar, né, internamente. Exato, reposicionamento. Agora, a gente dá um puta trabalho, tá? Porque não é assim, ó, ajustei, porque isso envolve a imaginação, isso envolve subjetividade, isso envolve identidade, isso envolve aquela fala de um com a gente mesmo, isso envolve tentar se posicionar, não dá certo, tentar de novo, isso envolve risco de queda, importantíssimo, risco de queda biomecânica para o Gaiarsa, fundamental na constituição da subjetividade da consciência da humanidade. Então, ele vê um eu, que é esse eu criativo, que é o que possibilita a gente olhar para o outro e dizer para o outro eu, né? Nossa, quando eu vi, eu estava fazendo isso. Nossa, olha, né? Que é criativo, né? Que é esse que tem um balanço perspectivo maior. Mas a gente também tem aqueles outros eus cuja perspectiva já está mais definida. Agora, falando assim, parece fácil na hora que mexe nisso tudo. Isso é mexer com a subjetividade de uma maneira muito radical. Então, é um trabalho muito profundo, é um trabalho muito importante, baseado na análise em relações de confiança. Porque ninguém vai balançar demais com risco de cair sem confiar em quem está balançando, com quem está balançando junto, né? Para não cair, a gente segura a mão. Posso até balançar, tropeçar e tal, mas se precisar me suportar o meu corpo, o meu esqueleto, para não cair de vez e ser atropelado, eu tenho uma mão para segurar. Então, essa é a relação que se estabelece de pessoas que cuidam umas das outras, mesmo profissionalmente. Está claro que eu estou... Fernanda, como é que fica essa coisa do imaginário, que você fala da relação dessa família expandida, que o pai e a mãe se dissolveram? Porque, de fato, tem alguma coisa colonial que a gente aprendeu há muito tempo, que é a própria família, o conceito de família. E talvez nesse outro modelo seja criança, jovem, mulher, homem, idosos.
vivendo de uma coletividade. E aí a gente está indo para uma sociedade mais humana. Tribal. Homem, mulher. É mais hoje, tribo. Se forma uma rede mais tribo. Tem mais adultos cuidando daquelas crianças. Sim. Só que isso como projeto, né? Projeito. O G do jeito e do projeto, o JE do jeito e de projeto é a mesma raiz, é lançar-se. Isso como um lançamento, como projeto no jeito para o futuro. Então, Nadish, olha só, futuro, a família em rede, ela será muito mais tribal, porque muito mais adultos cuidando das mesmas crianças, né? Mas hoje é um rolo, é um drama, porque as pessoas estão super perdidas de fato com relação quais são as suas posições e com as suas, né, como organizar essas novas posições e com isso direitos, deveres e todas as autorizações ou não de formas de vínculo que estão envolvidas dentro da família. Da família essa que está mudando, né? Eu acho bom que mude, tá, gente? Eu acho bom que mude. É um outro direito socioeconômico, né? Isso que eu difícil pensar. Exato. Em que você sai dessa formatação espacial para olhar maior, né? Administrar o todo. Por falar em nova orientação, isso que você está falando, é de direito, jurídica, pela primeira vez na história do Brasil, existe um dicionário de direito da família, o novo dicionário do direito da família, pela primeira vez na nossa história, em plena golpe neofascista no Brasil, existe um verbete no dicionário de direito da família do Brasil que se chama mulher do pai, que eu escrevi a convite da equipe jurídica que criou esse dicionário. Olha que importante. E aí, cara, no verbete eu digo, olha, essa é uma posição incerta, não se sabe ainda direito quais são os direitos e deveres dessas novas posições, mas isso já existe, mais de 50% das famílias, estas novas pessoas estão lá, tentando produzir uma posição, né, em um lugar. Em modos de relação. Exato, uma nova espacialidade familiar. Fê, tá saindo som? Tati. Eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre 3 conceitos que entraram, que eu acho super importante. Assim, entraram uma hora como rumo, uma hora como progresso, que na verdade são conceitos de movimento, né? E do quanto a gente tende a achar que o movimento é um processo temporário, quando na verdade ele é a constante da vida. A gente tende a achar que a gente vai de posições paradas para outras posições paradas e que elas são a vida, quando na verdade a vida é esse constante fluxo, sempre em movimento, sempre mudando, né? Não tem como fugir disso, porque a nossa estrutura é super instável e o movimento é lei. E a mudança, ela vai ser... O Garcia diz assim, a mudança vai acontecer. Ela poderá ser cômoda ou forçada. Ela poderá ser mais difícil, doída ou mais fluida. Mas ela vai acontecer, porque essa é a lei das condições da relação do nosso sistema biomecânico com o mundo. E se a gente pensa que a gente vive isso hoje no mundo hipercomplexo, gente, a diversidade cultural, com toda a diversidade que existe, é claro que a gente que desenvolver habilidades do movimento, né, que são habilidades da subjetividade, é muito importante, né? A Ângela falou da questão da sexualidade. Ângela, nem o sexo determina a nossa forma, porque nós não somos animais com cio. O desejo, o afeto, o erotismo humano não tem a ver com o órgão sexual. Não. Pode ter, pode coincidir, nada contra, mas pode não coincidir, porque o cio não é determinante. Na forma humana, na inclinação do corpo humano, na vontade de contato, né? nas disposições. Então, não é tanto a emoção que importa, mas como ela projeta vetor, mas como que ela se projeta, como que ela se expressa, como que ela vai até o outro, e isso é no corpo, isso é no sensório motor, isso é na postura, isso é na atitude, isso é no gesto, isso é no tom da fala, isso é né? Tudo isso é cultura, é linguagem, é subjetividade. A emoção bruta não serve para nada, porque ela não produz sentido, ela é só explosiva, seja ela qual for, né?
Então, mesmo que depois de ser, mesmo que você viva uma explosão, depois tá, e aí? O que isso modifica na produção de sentido, de rumo, do próximo passo? Essa é a questão, né? O que é relação, que são modos de relação, formas de relação. Gente, olha, aqui chegou 16 horas, não sei se a Tereza vai abrir mais um tempinho, mas posso falar para eles, gente. Deixa eu indicar aqui para vocês, gente. Esse último livro do Garcia é muito bom, porque é um resumo muito bom que ele fez dos mais de 30 livros que ele publicou, que chama Meio Século de Psicoterapia, da editora Sumos. Não deu para ver. Que é pelo Zoom, dá para comprar na Amazon e pelo site da editora Sumos do Brasil. Para quem está em Portugal, compra na Amazon. Quem está no Brasil, compra no site da editora Sumos. E eu posso deixar um contato também, Tereza, para quem quiser, claro. Inclusive gente de Portugal, vocês que estão em Portugal, que querem conhecer este legado brasileiro, tão genial, tão precursor. Se quiser participar dos nossos grupos online que nós estamos fazendo em tempos de quarentena, anotem aí, mandem um e-mail para legadogaiarsa@gmail.com. Então, esses grupos virtuais é teórico-prático, a gente vai desenvolvendo a teoria também a partir da vida das pessoas. Tem uma função de análise, tá? Cuidado e análise. Meu canal, que é um canal que também estou trazendo coisas do Gaiarsa lá, que é o canal do nosso grupo, do grupo de Filosofia em Movimento, chama o canal Filosofia em Movimento. A Tatiana está aqui, que ela é do grupo também, tem vídeos dela lá também. A gente é um canal de formação política, mas também é um canal onde eu criei uma playlist sobre o legado do Gaiarsa, tá? Chama Filosofia em Movimento. Quando eu falo formação política é porque a gente, no sentido de tentar entender esse corpo no mundo, né? E neste legado do Gaiarsa, como a gente não produz o rumo apenas sozinho, como um corpo soltinho no espaço vazio, na hora que a gente também vai produzindo o rumo, a produção desse rumo tem a ver com forças, né, que se contradizem, que se encontram, na qual a gente vai, nas quais se posicionando e fazendo um percurso que sempre é com o outro e contra o outro, né? Então, daí reforço de novo que como que o Garça traz para a gente é um legado de análise e não de um esquema para ser aplicado sobre um corpo, embora tenha grandes implicações sobre o corpo. Nomeadamente, a Márcia de Sousa está aqui a dizer que acabou de comprar a estátua bailarina no site da Estante Virtual. Portanto... Aí quem falou e quem comprou? A Márcia de Sousa da Silva. Márcia, esse livro é um livro, ele tem uma versão pop que chama A Engrenagem à Flor, que é uma versão mais popular, né, da estátua bailarina. Mas na estátua bailarina é onde ele cria a tese, né? Ele dá esse fundamento para tudo isso que eu estou falando, explicando como que funciona o cérebro, os tendões, o esqueleto e mas é um livro extremamente genial. Chato de ler, mas quando a gente entra nele, se surpreende com a genialidade, é muito genial, mesmo. Qualquer coisa, se quiser conversar com a gente sobre esse livro, legadogaiarsa@gmail.com. Estamos estudarmos juntos, né, isso. Se calhar, para depois, para uma próxima oportunidade, Fernanda, seria bom nós começarmos a trocar algumas ideias sobre os aspectos de ordem cultural, portanto, as influências, não é? E como temos aqui este Portugal e Brasil, nós podemos fazer comparações e podemos, no sentido de nos tentarmos perceber como é que nos posicionamos, não é? Quando estavas a falar, quando eu coloquei aquela questão há pouco e estava já a imaginar-me numa determinada posição, numa determinada situação, como é que aconteceu, como é que eu reagi, e o que é que aconteceu a seguir e o que é que tem vindo a acontecer. Portanto, isso é algo muito interessante e que nós devemos refletir sobre, porque no fundo é a essência da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, não é? Olha, não sei se nós temos aqui alunos das artes visuais, como sabes, nós temos aqui o curso de artes visuais na Universidade da Madeira e tenho muito interesse em que eles aprendam estes conceitos, porque obviamente faz parte, não é? E são coisas que tão naturais e tão simples, não é? Que podem ser tão naturais e tão simples, mas são tão complexas ao mesmo tempo. E, portanto, temos que pensar numa próxima abordagem e irmos um pouco mais fundo nos aspectos de ordem cultural. O que é que achas? Eu acho. Eu queria responder também essa questão que você está colocando, Tereza. Eu fiz
nesse livro que chama Filosofia do Jeito, sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo. E aqui a Heloísa perguntou aqui no chat, acabei de ver, porque eu não tive tempo, né, de ver o chat, nem estou conseguindo ver todos os comentários. A Heloísa perguntou qual livro que traz essa questão do espaço mais claramente, tá? Então, se for pensar em subjetividade e espacialidade nas relações no Brasil, é a Filosofia do Jeito, sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo, que é meu, com base no Gayarsa. Se você está pensando nessa questão da subjetividade em geral, nessa complexidade dessas tramas espaciais e do eu, em geral, aí é a Estátua Bailarina do Gayarsa. Ou esse livro aqui, ele fala um pouco também, que esse existe ainda, né? Está em edição. Mas esse é voltado para a psicoterapia. Meio século de psicoterapia, onde ele faz uma síntese de tudo isso, que dá para encontrar na Amazon. E tem alguns testemunhos, talvez, não? Oi? Tem testemunhos nesse livro dele? Testemunhos? Sim. No meio século de psicoterapia? Sim, sim. Tem, ele conta situações clínicas. Ok. Ele tem toda a teoria, mas ele também conta situações clínicas específicas para ilustrar. Claro, exato. A coisa. Quem quiser ter mais noção geral do contexto, O Legado do José Ângelo Gayarsa, que é esse livro que recupera a memória, quem ele foi, uma coisa mais genérica. E depois esses outros livros que eu dei para vocês, que são mais da tese mesmo, né? Eu amei vir aqui. Alguém tem mais alguma? Eu amei. Olha, eu estou muito feliz de estar trazendo isso. Uma pessoa que lindo a gente conseguir formar uma rede internacional de cultivo desse mercado, né? Então, o e-mail é legadogaiarsa. É para mim que vem esse e-mail, tá? legadogaiarsa@gmail.com. Aí ali a gente pode... Eu vou pôr aqui no bate-papo. Tá, ok. gente, deu? Ok? Bem, Fernanda, já estou com dificuldade em terminar a sessão, não sei o que faça. Continuamos? Eu não sei, eu acho que não tem mais perguntas. Estou até sem jeito, não é? Eu acho que deu, né? Muito bem. Aqui o que era importante, Fernanda, era sensibilizar para estas questões do corpo, não é? E estas relações espaciais, a relação com o outro. Pronto. Porque, como eu te dizia há pouco, quando nós pensámos este webinar, este seminário, foi um pouco para isso, para nós começarmos a sensibilizar os alunos para esta visão diferente do corpo, não é? Para que também eles se posicionem e se relacionem com a sua arte. Neste caso, é artes visuais. Não é levado para o terreno, para outro espaço e depois feito performance. Então, quando nós entramos nessa área da performance, já temos que introduzir a nossa relação do corpo, a nossa relação corporal com o espaço e com a obra. E, portanto, é por isso que é importante eles estarem aqui e eles ouvirem este... Agora, nós não falamos de uma coisa que tu sabes que eu sou apaixonada, não é? Que é o barraco filosófico, não é? Barraco filosófico. Que é muito interessante porque é aquela discussão no terreno daqueles conceitos, não é? Base, mas que são muito importantes e que, no fundo, era isso que eu há pouco tentava dizer, parecem trivialidades, mas porque nós já, de alguma maneira, incorporamos tantas atitudes, mas que, na realidade, estudadas não são. E, portanto, o que é importante aqui é que haja essa consciência, não é? Da importância do trivial. Cotidiano, né? O barraco filosófico é isso. Começou com um projeto na universidade, que era uma exposição, os estudantes de filosofia criaram uma exposição de arte, mas que fazia parte também uma instalação onde as pessoas podiam sentar e conversar sobre os conceitos. Eles fizeram objetos que tinham a ver com conceitos, ou vídeos e pá, né? Conceitos que eles escolheram no campo da filosofia, e daí fizemos na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, mas também fazia parte da exposição uma coisa de uma instalação em que esses alunos de filosofia que criaram esses objetos, esses vídeos com base em conceitos específicos que eles escolheram, eles sentavam ali e ficavam à disposição para conversas, né? Então, esse é o barraco filosófico, né? Mas aí depois a gente abriu mão dessa questão dos objetos, dos vídeos artísticos e fizemos com o grupo de filosofia independente, que a Tatiana está aqui, é do grupo, a gente fez todo um trabalho preparatório para fazer intervenção de conversas filosóficas na rua. O barraco filosófico na rua. A gente armou uma instalação na Avenida Paulista, no domingo, em São Paulo, que é quando fecha a Avenida Paulista para transeuntes, para pessoas, né? E aí nós armamos um barraco ali com duplas de cadeira, escritos cartazinhos, converso sobre desejo, converso sobre dinheiro, converso sobre amor, converso sobre humor, converso sobre não sei o quê. Conversa sobre burrice.
Conversa sobre burrice, exato. Mas tudo isso com uma preparação prévia, de estudo prévio desses conceitos. E nos nossos encontros presenciais, trabalhos corporais e de como aprender a conversar, não só enviando palavras, mas nesse jogo do balanço com o corpo do outro, um diálogo com o corpo. Ouvir, ser ouvido, falar, sentir o afeto, como que a palavra vai se entrelaçando neste encontro entre dois corpos, né? Claro. Que tem uma história, que tem de onde vem para onde vai. Exatamente. Então, a gente treinou isso dentro do grupo, internamente, e depois fomos para a rua fazer essa conversa na Paulista. Aí, faríamos de novo esse ano a segunda intervenção na rua com mais gente. Ia ter mais pessoas, foi muito bonito. Eu depois, lá no canal Filosofia em Movimento, tem um teaser de como foi. Foi muito... Nós ficamos muito empolgados. Não foi, Tati? Foi uma euforia, foi muito legal o trabalho. Mas daí veio a pandemia, e aí, tendo vindo a pandemia, nós paramos, não fomos para a rua, e conseguimos um espaço dentro da Rádio Madalena, que é uma rádio alternativa de São Paulo, Rádio Madalena. Então, a gente está armando os nossos barracos assim, pelo Zoom, né? Cada um escolhe um tema, traz para o grupo discute, tá bem legal também, e aí eu extraio o áudio e mando para a Rádio Madalena, o Barraco Filosófico na Rádio Madalena. E o vídeo vai para o canal Filosofia em Movimento. Só que daí a gente não tem mais os encontros presenciais, né? Então mudou um pouco o que é o barraco, né? Mas é bem legal mesmo, o projeto do barraco é muito legal. E agora a gente vai entrar numa outra rádio gaúcha, o Barraco Filosófico está fazendo uma rede. Então já estamos no canal Filosofia em Movimento, já estamos na Rádio Madalena em São Paulo, e agora a gente está indo para uma outra rádio no sul do Brasil, uma rádio alternativa. E o sul do Brasil é super neofascista. Votou em peso, 70%, enorme, no Bolsonaro. Ele ajudou a eleger Bolsonaro. Bolsonaro é um espaço autoritário, é uma espacialidade absoluta, autoritária, aquele espaço não tem dobra. Ele não balança, ele derruba. Ok. Pronto, Fernanda. Olha, não sei, terminamos, não é? Sim. Resta-me agradecer-te imenso, do fundo do coração, um abraço do tamanho do mundo para ti e para todos os que nos tiveram a ouvir. E olha, contamos convosco numa próxima conversa, porque no fundo isto são pesadas teorias transformadas em conversas. Sim? Contamos convosco. Mas eu quero agradecer a todos, é muito emocionante tanta gente aqui nessa sala, tá? Quero agradecer demais a presença de vocês. Muito lindo isso. Eu não vou terminar, portanto vou esperar que cada um saia. Está bem? Obrigada. Um abraço grande para vocês. Obrigada, abraço. Tchau. Tchau. Abraço aí em Portugal, adoro. Um abraço.